1930, Viena, o hospital que escondeu 37 corpos. O cheiro chegava primeiro. Não era o odor familiar de éter e desinfetante que marcava os corredores do Krankenhaus am Steinhof. Era algo mais antigo, mais profundo, uma doçura pútrida que grudava na garganta e se recusava a sair mesmo depois de deixar aquele corredor específico do porão. Os enfermeiros notavam, claro. Faziam piadas nervosas sobre ratos mortos nas paredes, sobre encanamentos velhos, sobre a arquitetura de 1907 finalmente cedendo ao peso dos anos. Ninguém realmente investigava. Em março de 1930, Viena acordava para outra manhã gelada. A cidade ainda carregava cicatrizes da Grande Guerra, ainda digeria a fome dos anos de bloqueio, ainda aprendia a respirar numa república que parecia frágil demais para durar. O Steinhof, erguido nas colinas a oeste da cidade, era mais que um hospital psiquiátrico. Era um monumento à ambição imperial austríaca, com 60 pavilhões espalhados por 28 hectares, cada edifício projetado com a precisão obsessiva da arquitetura Art Nouveau. Mais de 2.000 pacientes viviam ali. Alguns chegavam com esperança de cura, outros apenas desapareciam entre suas paredes. O Dr. Emil Gelny trabalhava no pavilhão 15, 32 anos. Recém-chegado da Universidade de Viena, ele tinha aquele brilho característico dos médicos jovens que ainda acreditavam poder fazer diferença. Os superiores o descreviam como dedicado, meticuloso, sempre disposto a assumir os turnos noturnos que outros evitavam. Ele conhecia cada paciente pelo nome, conversava com eles durante horas, fazia anotações detalhadas em cadernos de capa preta que carregava sob o braço. Na noite de 17 de março, uma enfermeira chamada Hilde Wackenheim estava terminando sua ronda quando ouviu. Não era um grito, era algo pior. Um gemido abafado vindo de algum lugar profundo no porão, onde ficavam os antigos depósitos de mantimentos convertidos em salas de armazenamento. Ela parou no meio do corredor, a lanterna tremendo em sua mão. O som veio novamente, mais fraco agora, quase humano, mas não completamente. Hilde desceu as escadas. A porta estava entreaberta. E quando a luz da lanterna cortou a escuridão daquele cômodo esquecido, ela viu a primeira fileira, depois a segunda. Então, compreendeu que as fileiras continuavam, desaparecendo nas sombras, além do alcance da luz. Corpos envoltos em lençóis manchados, empilhados com a precisão de quem organiza uma biblioteca. O cheiro explodiu em sua face como uma parede física. Hilde cambaleou para trás, a lanterna caindo no chão de pedra. 37 deles, 37 pacientes, que oficialmente tinham recebido alta. 37 nomes riscados dos registros devolvidos às famílias, transferidos para outras instituições. 37 fantasmas burocráticos que nunca deixaram aquele porão. A Áustria de 1930 não estava preparada para mais um escândalo. A República ainda era uma criança traumatizada, nascida dos escombros de um império que governara meio continente. Viena, que já fora o coração pulsante da Europa Central, agora se sentia como uma cabeça gigante num corpo amputado. Uma metrópole imperial sem império, cheia de palácios vazios e memórias pesadas demais para carregar. A economia oscilava entre colapso e recuperação frágil. Os hospitais viviam de orçamentos minguados e o Steinhof, aquela cidade dentro da cidade nas colinas de Baumgarten, funcionava com metade do pessoal necessário. Ninguém prestava muita atenção ao que acontecia com os pacientes psiquiátricos. Eram os invisíveis, esquizofrênicos, depressivos crônicos, epiléticos, aqueles com defeitos mentais congênitos que as famílias preferiam esquecer atrás de portões altos e jardins bem cuidados. O Steinhof oferecia algo valioso: distância. As famílias podiam visitar quando a culpa apertava,
mas nunca precisavam enfrentar a realidade diária. Os pacientes desapareciam da vista pública, e isso, na Viena educada e civilizada, era o mesmo que desaparecer completamente. O Dr. Guelny entendia isso perfeitamente. Seus cadernos revelavam uma mente metódica. Ele documentava tudo: sintomas, respostas a tratamentos, observações comportamentais. Mas havia outro tipo de anotação também, escrita numa caligrafia menor, mais apertada. Notas sobre quais pacientes recebiam visitas regulares e quais tinham sido esquecidos. Quais famílias faziam perguntas insistentes e quais assinavam autorizações de tratamento sem ler. Quais vidas seriam notadas se desaparecessem e quais poderiam evaporar sem deixar ondulações no tecido da realidade. Quando a polícia finalmente chegou ao pavilhão 15, 3 dias após a descoberta de Hilde, eles encontraram os cadernos numa gaveta destrancada. Guelny não tentara esconder. Talvez porque acreditava que ninguém procuraria. Talvez porque, em algum nível profundo e perturbador, ele realmente não via nada de errado no que fizera. Os registros médicos mostravam mortes por causas naturais, falência cardíaca, pneumonia, complicações de epilepsia. Tudo plausível, tudo assinado e carimbado, tudo perfeitamente legal no papel. Mas os corpos contavam outra história. E de onde você está acompanhando agora? Comenta aí sua cidade. Quero saber quem está mergulhando nessa história comigo enquanto ela se desenrola. A autópsia do primeiro corpo começou numa manhã de céu baixo, quando a neve ainda cobria os telhados de Viena com aquele silêncio abafado que faz a cidade parecer irreal. O Dr. Johann Schönberg, médico legista com 40 anos de experiência, pediu que a sala fosse esvaziada de todos, exceto 2 assistentes. Ele sabia que o que estava prestes a encontrar não deveria ter audiência. O corpo era de uma mulher identificada nos registros como Margaret K., 42 anos, diagnosticada com melancolia crônica. Data oficial da morte: 8 de janeiro de 1930. Causa declarada: falência cardíaca durante o sono. Família notificada. Corpo cremado conforme solicitação dos parentes. Exceto que Margaret K. não fora cremada. Ela estava ali, preservada pelo frio do porão vienense. E quando Schönberg abriu o tórax, suas mãos pararam. Os pulmões estavam colapsados de maneira específica. O coração mostrava sinais de parada súbita, sem a degeneração esperada em falência cardíaca natural. Mas foi no estômago que ele encontrou o que procurava: resíduos de uma substância cristalina que se dissolvera parcialmente, mas deixara marcas químicas inconfundíveis. Morfina. Não a quantidade terapêutica usada para controlar dor ou ansiedade extrema. Uma dose maciça, calculada para parar um coração adulto em questão de horas, induzindo uma morte que pareceria pacífica de fora, apenas alguém que não acordou. Schönberg examinou mais 7 corpos naquele primeiro dia. Todos mostravam o mesmo padrão: morfina em doses letais, administrada oralmente ou por injeção. Em 2 casos, ele encontrou também traços de escopolamina, um alcaloide que causava confusão e amnésia antes da morte. As vítimas teriam ficado desorientadas, incapazes de resistir, talvez nem mesmo entendendo o que estava acontecendo enquanto seus corpos lentamente desligavam. Mas a morfina levantava uma questão terrível: de onde vinha? Os registros farmacêuticos do Steinhoff eram rigorosos. Toda ampola de morfina precisava ser requisitada, documentada, justificada. A polícia confiscou 3 anos de registros e encontrou algo extraordinário: nada, absolutamente nada fora do normal. Cada dose estava contabilizada. Cada requisição tinha um paciente correspondente, um sintoma que justificava o uso, uma assinatura autorizando a administração. Guelny não roubara a morfina. Ele a requisitara legalmente, documentara cada ampola, seguira todos os protocolos.
Simplesmente direcionara as doses para pacientes diferentes daqueles listados no papel. Enquanto os registros mostravam tratamento de dor pós-operatória para um paciente no 3º andar, a morfina real estava sendo injetada em alguém no porão. Enquanto os formulários indicavam sedação de emergência para um episódio psicótico, a droga verdadeira entrava na corrente sanguínea de uma mulher, cujo único crime era não receber visitas. Era um sistema perfeito de duplicidade burocrática e funcionara por pelo menos 18 meses sem levantar uma única bandeira vermelha. A investigação policial, liderada pelo inspetor Franz Hoffmann, começou a reconstruir a cronologia. O primeiro corpo datava de setembro de 1928. Um homem de 53 anos, com esquizofrenia, sem família conhecida, encontrado morto em sua cama numa manhã de outono. A morte fora tão tranquila que os enfermeiros do turno da noite nem perceberam até a ronda da manhã. Gelny estava de plantão. Ele assinou o atestado de óbito. O corpo foi catalogado para disposição institucional e desapareceu. Depois vieram outros. Uma mulher epilética em outubro. Um jovem com debilidade mental em novembro. Um veterano de guerra com tremores incontroláveis em dezembro. Todos os meses, às vezes 2 por mês, sempre em noites quando Gelny estava de plantão, sempre pacientes sem visitas recentes, sempre mortes suaves o suficiente para não levantar suspeitas. Os corpos eram movidos durante a madrugada, quando os corredores ficavam vazios. Gelny tinha acesso às chaves do porão. Ele mesmo carregava os mortos, um de cada vez. Embrulhava-os em lençóis limpos. Organizava-os nas prateleiras de armazenamento como se estivesse arrumando uma despensa. A meticulosidade era assustadora. Cada corpo tinha um pequeno cartão preso ao lençol com nome, data de admissão, data de morte. Uma biblioteca de cadáveres, catalogada com o mesmo cuidado que ele aplicava aos seus cadernos médicos. Mas por quê? Essa era a pergunta que atormentava Hoffmann enquanto ele vasculhava o pequeno apartamento de Gelny em Ottakring. O médico vivia sozinho num quarto e sala modesto, paredes nuas, exceto por um diploma da universidade e uma fotografia desbotada de uma mulher mais velha. Sua mãe, morta de tuberculose quando ele tinha 19 anos. Não havia sinais de riqueza. Não havia coleções mórbidas ou literatura sobre necrofilia. Não havia diários confessionais onde ele derramava fantasias sombrias. Havia apenas os cadernos. Centenas de páginas de observações clínicas, escritas numa prosa que oscilava entre científica e estranhamente poética. Gelny descrevia seus pacientes com uma precisão quase amorosa. Os padrões de discurso, as idiosincrasias de comportamento, a maneira como a luz da tarde mudava suas expressões. Mas misturadas com essas observações, havia especulações sobre consciência, sobre o momento exato da morte, sobre se a mente realmente desaparece quando o coração para ou se algo persiste, preso entre estados. Uma entrada de 23 de outubro de 1928, escrita 2 semanas após sua primeira morte confirmada, dizia: "A paciente me apresentou resistência mínima. Suas pupilas dilataram gradualmente durante os primeiros 20 minutos. Houve um momento, aproximadamente 28 minutos após a administração, quando seus olhos focaram diretamente nos meus com clareza súbita, como se ela finalmente entendesse algo fundamental. Depois, nada. O processo todo levou 42 minutos. Mais rápido que o caso anterior. Estou refinando a dosagem." Hoffmann leu a passagem 3 vezes, sentindo algo gelado se instalar em seu estômago. Gelny não estava matando por prazer sexual ou ganho financeiro. Ele estava conduzindo experimentos, usando pacientes psiquiátricos como sujeitos de teste numa pesquisa grotesca sobre os limites entre vida e morte. E o mais perturbador,
ele documentava tudo com a mesma neutralidade clínica que usaria para descrever a progressão de uma pneumonia. As paredes do Steinhoff guardam segredos em cada corredor, mas o pior ainda estava por vir, escondido numa descoberta que mudaria tudo o que a polícia pensava saber sobre o Dr. Gelny. O interrogatório começou numa sala sem janelas, no quartel-general da polícia de Viena, com Gelny sentado perfeitamente imóvel numa cadeira de madeira, as mãos descansando sobre a mesa, como se estivesse prestes a examinar um paciente. Ele não pedira advogado, não demonstrava nervosismo. Quando Hoffman entrou carregando uma pilha de cadernos pretos, o médico apenas olhou com interesse acadêmico, como se aqueles objetos pertencessem a outra pessoa. "Você sabe por que está aqui?" Hoffman começou mantendo a voz neutra. "Imagino que seja sobre os pacientes do porão." A voz de Gelny era calma, quase gentil, o tipo de voz que tranquilizava pessoas em pânico. 37 pessoas mortas, doutor. Não pacientes do porão, pessoas. Eles eram pacientes. Gelny corrigiu com suavidade. Todos diagnosticados com condições incuráveis, todos sofrendo. Eu apenas facilitei a transição. O Hoffman abriu o primeiro caderno e encontrou a entrada que procurava. "Aqui você descreve injetar morfina suficiente para matar um cavalo numa mulher de 62 quilos. Depois, anota os efeitos minuto a minuto. Isso é facilitar a transição? É documentação científica." Gelny se inclinou levemente para frente e, pela primeira vez, algo parecido com entusiasmo animou seus olhos. "Você entende a oportunidade que esses pacientes representavam? Vidas que já estavam perdidas, mentes que já tinham se fragmentado, além de qualquer possibilidade de recuperação. Mas na morte, eles poderiam contribuir para algo maior. Para entendermos o processo neurológico da morte consciente, as gradações da... Você os matou." Hoffman cortou, sentindo a raiva queimar sua garganta. "Não disfarce com linguagem médica. Você assassinou 37 pessoas indefesas." Gelny parou, piscou como se a palavra assassinou fosse um conceito estranho que ele precisava processar. "Eu terminei sofrimentos que não tinham fim previsto. Há diferença. Eles não pediram para morrer. Eles não tinham capacidade de pedir nada." Gelny respondeu com aquela calma terrível. "Suas mentes já tinham partido. Eu apenas permiti que os corpos acompanhassem." A conversa continuou por horas, circulando sempre os mesmos pontos. Gelny não negava os fatos. Seria inútil com os corpos e os cadernos como evidência, mas recusava aceitar que havia feito algo moralmente errado. Para ele, aquilo era pesquisa médica avançada, uma exploração necessária dos mecanismos da morte que beneficiaria futuras gerações. Os pacientes eram, em sua visão distorcida, voluntários involuntários, num estudo mais importante que suas vidas individuais. Hoffman saiu do interrogatório sentindo-se sujo, como se a lógica tortuosa de Gelny tivesse deixado uma mancha que não sairia com banho. Mas havia outra camada na investigação, uma que só surgiu quando começaram a entrevistar o pessoal do Steinhoff. A enfermeira Hilde Wachenheim, ainda pálida da descoberta inicial, sentou-se numa cadeira no escritório do diretor e contou algo que fez Hoffman rever toda a sua teoria sobre Gelny trabalhar sozinho. Havia outro médico no pavilhão 15, Dr. Klaus Reinhardt, 15 anos mais velho que Gelny, veterano da guerra com uma reputação de ser brilhante, mas errático. Os dois tinham uma relação estranha, ela disse. Passavam longas noites conversando no escritório de Reinhardt, bebendo café preto e discutindo teorias médicas que ela não conseguia acompanhar. Reinhardt havia tirado licença médica 3 semanas antes da descoberta dos corpos. Ninguém sabia onde ele estava. A polícia invadiu o apartamento de Reinhardt numa tarde cinzenta.
O que encontraram ali transformou o caso de uma série de assassinatos em algo mais profundo e mais sinistro. As paredes estavam cobertas de diagramas anatômicos, mas não os desenhos clínicos encontrados em livros médicos. Estes eram anotações pessoais, rabiscos frenéticos sobre glândulas pineais, estados de consciência alterada, teorias sobre a energia vital que persistia após a morte clínica. E havia cartas. Dezenas delas, trocadas entre Reinhardt e Gelny ao longo de 2 anos, discutindo com crescente fervor suas experiências no Steinhof. As primeiras cartas eram cautelosas, teóricas, e se pudéssemos estudar o momento exato da transição, e se a consciência não desaparece instantaneamente. Mas conforme os meses passavam, a linguagem ficava mais direta, mais prática. Uma carta de Reinhardt, datada de julho de 1929, dizia: "Seu relato do caso F foi fascinante. A lucidez súbita aos 27 minutos confirma minha hipótese sobre a glândula pineal, liberando substâncias durante o processo. Devemos tentar isolar isso no próximo sujeito. Sugiro aumentar a dosagem inicial para acelerar a primeira fase, permitindo observação mais clara da segunda." Eles não eram apenas assassino e cúmplice, eram colaboradores científicos, 2 médicos que tinham convencido um ao outro de que seus crimes eram avanços da medicina. Reinhardt fornecia as teorias, Gelny executava os experimentos. Juntos, haviam construído uma racionalização tão completa que conseguiram dormir tranquilamente após cada morte. A caçada a Reinhardt levou a polícia por metade da Áustria. Pistas o colocavam em Graz, depois em Salzburgo, depois perto da fronteira suíça. Mas, em 4 de abril, um telegrama chegou ao escritório de Hoffmann. Um corpo fora encontrado num quarto de hotel em Innsbruck. Reinhardt havia se matado com uma dose maciça de morfina, presumivelmente levada do Steinhof antes de desaparecer. Ele deixou uma carta de 3 páginas, que não era exatamente uma confissão, mas uma defesa filosófica complexa de suas ações. A última linha dizia: "A história julgará se fomos monstros ou pioneiros. Eu escolho não esperar pelo veredito." Mas havia ainda uma pergunta que ninguém tinha coragem de fazer em voz alta. Quantas vezes isso já acontecera antes, em outros hospitais, outros porões, outros médicos que nunca foram descobertos? O julgamento de Emil Gelny começou em 23 de junho de 1930, num tribunal em Viena que ficou pequeno demais para a multidão que queria assistir. Repórteres de toda a Europa lotavam as primeiras fileiras. Famílias das vítimas, aquelas que puderam ser localizadas, ocupavam os assentos atrás da promotoria, rostos marcados por uma mistura de dor e raiva que tornava o ar denso. Gelny entrou usando o mesmo terno cinza que vestia no dia da prisão, agora amassado, mas ainda relativamente limpo. Ele não olhou para as famílias. Seus olhos se fixaram no juiz, depois na parede atrás do banco, como se estivesse sozinho numa sala vazia, esperando o início de uma palestra acadêmica. O promotor, Dr. Heinrich Vogel, construiu o caso meticulosamente. Ele chamou Schönberg para detalhar as autópsias. Cada descrição de pulmões colapsados e estômagos cheios de morfina caindo no silêncio do tribunal como pedras em água parada. Ele apresentou os cadernos, lendo passagens em voz alta, enquanto Gelny permanecia impassível, ocasionalmente balançando a cabeça como se discordasse de detalhes menores da interpretação. "Este homem", Vogel declarou durante seu argumento de abertura, "transformou um hospital em um laboratório de morte. Ele viu seres humanos vulneráveis e enxergou apenas material experimental. Ele jurou o juramento hipocrático e o perverteu em algo monstruoso." A defesa de Gelny foi assumida por um advogado jovem chamado Stefan Adler, que claramente não queria estar ali, mas aceitar o caso por obrigação profissional. Sua estratégia era precária.
argumentar diminuição de responsabilidade por conta de uma obsessão acadêmica que havia ultrapassado os limites da sanidade. Gelny, Adler sugeriu delicadamente, sofria de uma forma de mania focada, uma condição em que o intelecto funciona com clareza perfeita, mas a bússola moral foi completamente destruída. Meu cliente não é um sádico, Adler argumentou, sabendo como a frase soava vazia. Ele é um homem que se perdeu completamente em suas teorias, que deixou a curiosidade científica consumir sua humanidade. Isso não desculpa seus atos, mas oferece contexto para entendê-los. Gelny pediu para testemunhar em sua própria defesa. Adler tentou dissuadi-lo. Nada de bom poderia vir de colocar um homem tão desconectado da realidade moral no banco das testemunhas. Mas Gelny insistiu com aquela calma inabalável, e no terceiro dia do julgamento ele subiu para testemunhar. Vogel o massacrou. Dr. Gelny, você sabia que estava matando essas pessoas? Eu sabia que estava terminando suas funções vitais, sim. E você sabia que eles não haviam consentido? Consentimento pressupõe capacidade de compreensão. Esses pacientes não tinham... Responda à pergunta. Eles não pediram para morrer? Uma pausa. Não nas palavras não. Então você decidiu por eles? Eu tomei uma decisão clínica baseada em... Você se considera Deus, doutor? Pela primeira vez, algo mudou na expressão de Gelny. Não raiva, não exatamente, mas uma espécie de frustração intelectual, como um professor lidando com um aluno que simplesmente não consegue entender um conceito básico. Não é sobre divindade, é sobre inevitabilidade. Essas pessoas já estavam mortas em todos os sentidos que importam. Eu apenas alinhei a biologia com a realidade. O silêncio que seguiu foi absoluto. Uma mulher nas fileiras das famílias, mais tarde identificada como a irmã de um dos mortos, soluçou uma única vez, um som agudo que cortou o ar e pareceu finalmente penetrar a armadura de desconexão de Gelny. Ele olhou para ela brevemente, piscou, depois voltou seu olhar para Vogel, como se nada tivesse acontecido. O julgamento durou 8 dias. O veredito levou 3 horas de deliberação. Culpado em todas as 37 acusações de assassinato em primeiro grau. Gelny recebeu a sentença de morte sem mudança de expressão. Quando o juiz perguntou se ele tinha algo a dizer, ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois falou com uma voz surpreendentemente suave. Um dia, a medicina avançará além das limitações morais primitivas que impedem o verdadeiro progresso. Quando esse dia chegar, meu trabalho será reavaliado. Talvez eu não viva para ver, mas a verdade científica não tem cronograma. Ele foi levado enquanto repórteres gritavam perguntas que ele não respondeu. Mas a história não terminou ali. Durante os meses entre sentença e execução, enquanto Gelny esperava numa cela em Landesgericht, algo estranho aconteceu. Cartas começaram a chegar, não de apoiadores, mas de outros médicos, pesquisadores, acadêmicos que tinham lido sobre o caso nos jornais. Algumas eram denúncias morais furiosas, mas outras tinham um tom diferente. Um professor de medicina em Berlim escreveu perguntando sobre as especificidades da dosagem de morfina. Um pesquisador em Praga queria saber mais sobre as observações neurológicas. Nenhum defendia o que Gelny fizera, mas todos demonstravam uma curiosidade que beirava o mórbido, como se, por baixo da camada de horror moral, houvesse uma fascinação científica que não podiam totalmente suprimir. Gelny respondeu a cada carta meticulosamente, transformando sua cela numa espécie de consultório acadêmico bizarro. Ele enviava páginas e páginas de observações, refinava suas teorias, debatia pontos técnicos como se estivesse discutindo num simpósio médico e não esperando execução.
A correspondência continuou até 8 de dezembro de 1930, quando Emil Guelny foi enforcado às 6 da manhã, numa manhã sem neve. Dizem que suas últimas palavras foram: façam anotações claras. Mas os corredores do Steinhoff ainda guardavam um segredo final, um que só seria descoberto décadas depois, quando renovações no porão revelariam algo que mudaria completamente o número oficial de vítimas. O Hospital Steinhoff continuou funcionando por décadas após o escândalo. Os pavilhões Art Nouveau continuaram recebendo pacientes, os jardins bem cuidados continuaram oferecendo a ilusão de serenidade e lentamente, muito lentamente, a história do doutor. Guelny foi sendo enterrada sob camadas de outros eventos, outras tragédias, outras guerras, que fariam seus crimes parecerem quase pequenos em comparação. Mas a história verdadeira só emergiu em 1985. Uma equipe de renovação estava trabalhando no subsolo do antigo pavilhão 15, agora convertido em depósito administrativo. Eles estavam removendo paredes deterioradas quando encontraram um espaço vazio, não listado em nenhuma planta arquitetônica, não mencionado em nenhum registro oficial. Uma sala secreta de aproximadamente 4 metros quadrados, escondida atrás de uma parede falsa que Guelny e Reinhardt presumivelmente construíram eles mesmos. Dentro havia 3 coisas. Primeiro, mais cadernos. Não os cadernos clínicos que a polícia encontrara em 1930, mas diários pessoais onde Guelny escrevia sem a pretensão de objetividade científica. Aqui, finalmente, emergia algo próximo à emoção. Confissões sobre noites de insônia, sobre a sensação de poder que vinha de segurar uma vida nas mãos e decidir seu fim, sobre o vício crescente não apenas no conhecimento, mas no ato em si. Começa como curiosidade, ele escrevera em janeiro de 1929, mas se transforma em algo diferente. Cada vez que administro a dose, sinto que estou tocando algo fundamental, algo além da biologia. É como estar na borda de um precipício, olhando para baixo e vendo não apenas escuridão, mas a estrutura da própria escuridão. Segundo, fotografias. Guelny havia documentado algumas das mortes não apenas em palavras, mas em imagens. Rostos em vários estágios do processo de morte, olhos desfocando, pele mudando de tonalidade. As fotografias eram tecnicamente impecáveis, quase artísticas na composição, e absolutamente terríveis. Terceiro, restos humanos. Não corpos completos, mas fragmentos. Seções de tecido cerebral preservadas em formol, amostras de glândulas pineais em frascos rotulados com datas e iniciais, pequenos fragmentos de medula espinhal cortados com precisão cirúrgica. Guelny não apenas matara seus pacientes, ele os dissecara, coletara amostras, construíra uma biblioteca anatômica secreta de suas vítimas. A descoberta sacudiu a Áustria novamente, 55 anos depois do julgamento original. Mas agora, o contexto era diferente. O país ainda estava processando revelações sobre o programa de eutanásia nazista, sobre Action T4, sobre os mais de 70 mil pacientes psiquiátricos mortos entre 1940 e 1945. O Steinhoff mesmo havia participado. O pavilhão 15 fora usado como centro de observação, onde crianças com deficiências eram enviadas para morrer lentamente de desnutrição. Os crimes de Guelny, de repente, pareciam não um caso isolado de loucura individual, mas um prelúdio, uma demonstração de quão facilmente a medicina poderia se transformar em ferramenta de eliminação quando a vida humana era reduzida a valor utilitário. Historiadores começaram a examinar os arquivos do Steinhoff com um novo olhar crítico. Encontraram padrões perturbadores. Taxas de mortalidade que disparavam durante certos períodos, registros de causas naturais que coincidiam suspeitamente com chegadas de médicos específicos, correspondências entre administradores discutindo redução de população, em termos que eram clínicos demais para serem inocentes.
Gelny e Reinhardt não eram aberrações. Eram sintomas de algo mais profundo, uma tendência na medicina europeia do início do século XX de ver certas vidas como menos valiosas, menos merecedoras de proteção, mais adequadas para a experimentação. A linguagem era diferente conforme o país. Higiene racial na Alemanha, degeneração na França, idiotismo moral na Inglaterra. Mas o impulso era o mesmo: categorizar a humanidade em gradações de valor e tratar os escalões inferiores como material descartável. A sala secreta foi selada e transformada em memorial silencioso. As fotografias foram arquivadas, disponíveis apenas para pesquisadores com autorização específica. Os cadernos foram digitalizados e estudados por historiadores médicos, tentando entender como profissionais treinados para curar podiam se tornar executores. E os restos, os fragmentos de tecido cerebral, as amostras preservadas, foram finalmente cremados em 1987, numa cerimônia pequena e silenciosa, sem cobertura da imprensa. As cinzas foram espalhadas no antigo cemitério do Steinhof, onde centenas de pacientes anônimos foram enterrados ao longo das décadas. O número oficial de vítimas de Gelny foi revisado. Não 37, mas pelo menos 43, baseado nas amostras encontradas e nas iniciais, que correspondiam a pacientes desaparecidos que nunca foram conectados a ele durante a investigação original. Mas mesmo esse número carrega um asterisco, porque os cadernos secretos mencionam casos anteriores sem especificação. Referem-se a fases preliminares da pesquisa, que presumivelmente precederam setembro de 1928, sugerem uma colaboração com Reinhardt, que pode ter começado anos antes do que qualquer evidência física comprova. Quantos realmente? 50? 100? Mais? Os corredores do Steinhof não dizem. As paredes Art Nouveau guardam seus segredos com elegância. E os registros médicos, meticulosamente organizados nos arquivos municipais de Viena, listam centenas de mortes por causas naturais durante os anos relevantes. Cada uma assinada por médicos respeitados, cada uma carimbada com aprovações oficiais, cada uma perfeitamente plausível no papel. O Krankenhaus am Steinhof ainda existe, agora renomeado como Otto Wagner Spital. Alguns pavilhões foram convertidos em apartamentos, outros abrigam clínicas modernas. Os jardins continuam bonitos, especialmente na primavera, quando as flores desabrocham sob céus austríacos. Mas ninguém que conhece a história caminha por aqueles corredores sem sentir algo. Um peso no ar, um frio que não vem totalmente do clima, uma sensação de que certos lugares absorvem os horrores que testemunharam e nunca completamente os liberam. Na entrada do antigo pavilhão 15, há agora uma placa discreta. Não lista nomes, não detalha números. Apenas diz: em memória daqueles que sofreram aqui quando a medicina esqueceu sua humanidade. Simples, insuficiente, verdadeiro. E toda manhã, quando o sol nasce sobre Viena e ilumina aquelas janelas Art Nouveau, você poderia jurar que há sombras nos corredores que não deveriam estar lá. Formas que se movem em quartos vazios, sussurros em alemão que não tem fonte, o cheiro fantasma de éter e algo mais doce, mais pútrido, que nenhuma renovação conseguiu completamente eliminar. 37 corpos encontrados, pelo menos 43 confirmados. Mas quantos realmente? Os mortos do Steinhof não falam, mas às vezes, em noites silenciosas, quando o vento sopra certo, você pode ouvi-los respirar.